Infelizmente, eu não vou ser o mediador desse painel. Chamo para cá meu amigo Edgar, gente, CEO da APSA, lá no Rio de Janeiro. Um cara que eu conhecia muitos anos atrás, viajando por esse Brasil, fazendo assembleia de instalação. Ele era gordinho, ele não era diretor ainda, ele não ganhava tão bem quanto ele ganha. Mas mesmo assim, depois de crescer na vida, ele ainda lembra dos amigos. Então, cara, eu quero te agradecer pelo teu tempo, tua disponibilidade. Veio aí, sei que tem um monte de coisa para fazer lá. Obrigado pelo teu tempo. E chamo para cá também Eduardo Difini, da Auxiliadora Predial, Douglas Gonçalves, da Guarida, e Roger Luciano Silva, da Aliança. Uma salva de palmas. É com vocês. Valeu, Lucas. Gente, obrigado. Já peço desculpas pelo meu sotaque. Vou chiar um pouquinho, como vocês costumam dizer aqui. Acho que o importante é a gente bater um papo, trocar um pouco de experiência. Acho que o que o Lucas colocou, a gente se conheceu ao longo dessas assembleias aí que ele fala de PDG, depois eu conto um pouquinho dessas histórias, mas muito bom. Segunda vez que eu venho para o evento do Zone, muito bom estar com vocês aqui, espero que seja produtivo aí o dia. Então, prazer estar com... O Lucas falou aqui como CEO, mas esses caras aqui que estão comigo no painel, acho que são referências. A gente troca muita figurinhas que já tive com os três, discutindo coisas de condomínios que a gente vai agregar muito. Então, prazer, honra estar aqui do lado de vocês. Depois eu passo, acho que eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem. Acho que todos conhecem, mas vale ter um pouquinho aí da nossa formalidade de apresentação. Então, pode começar aí do jeito que vocês acharem melhor. Bom dia, pessoal. Também peço desculpas, não pelo sotaque, mas pela minha voz. Estou me recuperando ainda de uma influenza, mas saúdo diversos amigos, colegas, clientes, parceiros, aqui no palco também. Então, eu sou o Douglas, hoje sou responsável pela operação de condomínios da Guarida, sou diretor há pouco mais de 2 meses, mas estou na Guarida já há 2 anos, e talvez diferente do Lucas, que tinha comentado um pouco no painel anterior, e até mesmo de ti, Edgar, sou razoavelmente novo no mercado condominial, não no mercado imobiliário, mas no mercado condominial, e esses últimos 2 anos têm sido anos muito especiais para mim, porque, de fato, nós estamos num mercado em plena ascensão e um mercado em plena consolidação, e poder, junto com tantas pessoas, estar fazendo parte disso é algo que me anima e me motiva mesmo a colocar energia. E algumas vezes, nesse processo, trocando com diversos colegas, a galera fala assim, olha, quando tu entrar nesse mercado condominial, tu vai bater um pouco de cabeça, mas é igual uma cachaça, assim, é difícil de sair. E, de fato, hoje, dificilmente me vejo fora desse mercado e tem sido uma experiência muito legal. Que bom, beleza. Eu defino. Bom, pessoal, bom dia a todos. Desculpa, já tenho a voz ruim, né? Mas hoje ficou um pouco pior. Mas vocês vão suportar um pouco. Estou hoje, diretor da Aliança. Fiquei um tempo fora do mercado, alguns sabem, né? Fiquei trabalhando na Auxiliadora Predial durante algum tempo, fiquei fora. Ainda estou com meus peixes, então tenho uma fazenda de peixes, para quem não sabe. Cuido dos peixinhos lá, das tilápias. Vocês, com certeza, aqui de Porto Alegre, comem a tilápia que eu produzo lá. Mas não sabem, mas comem. A tilápia da Japesca é a minha. Então, mas estou de volta ao mercado faz 2 anos, num desafio grande aí com a Aliança, proposto pelo Jaime, nosso presidente. Estamos com o Pedro aqui hoje também, que vai dar um show hoje de tarde aí, tenho certeza disso. Não quer que eu fale isso, mas vamos falar, né, Pedro? E sou muito feliz por estar aqui de volta, estou muito feliz por estar no mercado. Eu acho que é um mercado que precisa de uma capacitação cada vez maior, precisa de pessoas envolvidas, precisa disso daqui que a gente está vendo, precisa de troca de experiência, de envolvimento, de conversas, para a gente se qualificar cada vez mais no mercado, que é o maior mercado, um dos maiores mercados do mundo, um dos maiores mercados do Brasil, que é o mercado condominial, as imobiliárias, onde a gente pode agregar cada vez mais. A gente tem aí estimado no Brasil mais de 115 milhões de pessoas morando em condomínios. Então, isso já representa o tamanho desse mercado e quanto a gente precisa se desenvolver para melhorar cada vez mais esse mercado. Então, estou feliz de estar aqui hoje com vocês. Vamos conversar bastante, trocar experiências. E obrigado pela oportunidade aí do Lucas e do pessoal
que está com o Lucas. Obrigado. Valeu, Roger. Obrigado. Define. Bom, conheço, acho que metade da sala eu conheço bem. Então, já fico mais confortável aqui para falar com vocês. Prazer. Eu sou o Eduardo Define, sou diretor executivo da Auxiliadora Predial. Estou nesse mercado aí há mais ou menos uns 4 anos. Mercado também, como o Douglas falou, assim, putz, quando vieram falar comigo sobre administração e sobre condomínios, eu sou um cara curioso, então a primeira coisa que eu fui fazer foi dar uma olhada no tamanho do mercado e nos problemas, né? Quando eu olhei o tamanho do mercado, eu falei, opa, parei, isso aqui é interessante. Então, eu venho, desde esses 4 anos, trabalhando bastante forte aí junto com as questões condominiais, embora tenha outras atribuições dentro da empresa, mas o grande foco da companhia como um todo, apesar de trabalhar nos 3 segmentos, venda, aluguéis e condomínios, o grande foco nosso ele está na área condominial. Então, prazer para quem não me conhece, que bom estar aí com quem eu já conheço, e aguardo aí o Edgar com as perguntas, espero que não sejam perguntas muito cabeludas aí, mas qualquer coisa, eu estou com meus 2 concorrentes importantes aqui, concorrente não, colega de mercado, essa aqui eu vou passar porque eu não quero entregar estratégia. Não, e o bom, acho que é legal, porque o Lucas falou que a ficha dele estava em branco, né? A minha até está escrita, mas acho que é basicamente com o nome e com o tema do painel, para não esquecer, para não cometer nenhuma gafe. Eu sou péssimo com nome, mas a gente não combinamos nenhum tipo de pergunta, então, assim, acho que vai ser importante e acho que legal, porque eu vou pegá-los de surpresa. É claro que quando a gente fala de condomínio, independente da gente ter 2, 4, 20 ou não, a gente acaba discutindo ou pensando, na grande maioria, nos mesmos problemas, nas mesmas questões. Não importa se a gente é do Rio, de Porto Alegre, de São Paulo, as questões de condomínio, elas se repetem, uns com um pouco mais de, né, um peso a mais, outros a menos, mas as questões são as mesmas. Então, acho que vai ser interessante. Eu já perguntei para o Lucas, mas gostaria de confirmar. Quem é síndico hoje aqui? Levanta a mão, por favor. Alguém não é? Está querendo começar? Não? Os demais funcionários de administradoras. Então, legal. Então, público de síndico. Eu queria começar, acho que aí a pergunta pode ser para os 3, né? O tema do nosso painel é para falar de crescimento. A Auxiliadora tem uma dinâmica de crescimento, né? São Paulo, acho que aqui Porto Alegre, e tem uma dinâmica de Floripa. Acho que Guarida tem um processo grande, e Roger aí da Aliança, acho que estruturando um modelo. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse processo de expansão, como ele foi feito e qual, óbvio que, né, ninguém conta as estratégias, mas qual o direcionamento para dizer, não, tem uma determinada região, não, a gente quer conquistar o Brasil, né, Guarida 7, agora com atuação em 7 estados. Então, queria que vocês contassem um pouquinho como é essa estratégia e o porquê desse direcionamento de ampliar o mercado. Pode começar aí nas ordens que se apresentaram. Bom, então, até dividindo um pouco com vocês essa história nesses 2 anos, eu entrei na Guarida e eu vim da Guarida, da Loft, direto para a Guarida, então uma empresa do mercado imobiliário, uma PropTech, muito focada na compra e venda, justamente focado na expansão da Guarida para os outros estados. Então, meu primeiro desafio dentro da empresa era já liderar a área de condomínios fora do Rio Grande do Sul. Então, eu fazia literalmente tudo que a Guarida já fazia aqui no Rio Grande do Sul. O grande desafio era garantir que os nossos serviços estivessem em mais estados, e, a partir dali, a gente começou a desenhar uma estratégia. E, basicamente, nesses 2 anos, a gente investiu muito em tecnologia para que a gente pudesse, da porta para dentro, né, conseguir fazer essa expansão com escala, então, metodologias de venda. Então, eu sei que aqui, majoritariamente síndicos, né, todo mundo com uma visão empreendedora, e a gente sabe, até falávamos aqui um pouco no painel anterior,
especialmente sobre as assembleias de implantação, né? A importância do discurso, a importância da oratória, a importância do como a gente se apresenta na venda. Então, o nosso primeiro grande foco foi entender como a gente conseguiria, daqui do Rio Grande do Sul, vender para outros estados e, logo em seguida, entender como nós, também fora do Rio Grande do Sul, conseguiríamos atender, obviamente, sem perder escala, que eu acho que é um grande desafio do nosso mercado, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. E por que eu trago isso? O mercado imobiliário gaúcho, e não é novidade para ninguém, ele é um mercado muito mais desenvolvido do que a média do restante do Brasil, em todos os seus segmentos. Muito puxado por empresas que estão há muito tempo no mercado, a própria Auxiliadora Predial, a APSA, são empresas que ditaram muito tempo o ritmo, e isso reverbera nos negócios que o Difine acabou de falar, né? É normal, é natural isso, e é a unanimidade no Brasil. Falar um pouco disso. Então, meu grande objetivo era tentar levar um pouco do que a gente tinha aqui para outros estados, e nesses 2 anos a gente avançou muito bem, investindo em boas práticas de outros mercados de venda, então apostando muito no marketing digital, numa venda de inside sales mesmo, tentando, mesmo que por vezes muito difícil, né, a própria empresa, a Guarida, no momento de transição, de sucessão, né, então, onde o Dr. César, que era um dos fundadores, Dr. Júlio César, saindo da frente, a Júlia, a filha, assumindo, então ainda com um pé na sua história, que é muito pautada nos valores, numa visão mais conservadora, mas também olhando muito para essa inovação e para próximos mercados. Então, esse foi um desafio, mas eu acredito que a gente conseguiu, nesses 2 anos, né, expandir para 7 estados, de maneira mais sólida, especificamente em 3, além do Rio Grande do Sul, preservando isso. Então, garantindo que a gente conseguia entregar uma boa experiência, um mercado muito sólido, com tecnologia, com serviço que a gente já opera muito bem aqui no Rio Grande do Sul, para as outras praças. Então, acho que esse é um grande resumo do que a gente vem fazendo nesses 2 anos. E, por isso, a gente tem colhido bons resultados. Esse está sendo um ano muito importante a nível de resultados para nós, inclusive. Legal. Guarida, os 7 estados, só para... Todos da região sul, aí depois Brasília, Goiânia, Ceará e Paraíba. Tá, legal. Roger? Vamos lá, então, né, Edgar? Bom, um pouco diferente, né, da Auxiliadora e da Guarida. Auxiliadora com 94, né, eu acho, né, 95, quase 94 anos. A Guarida com 48, acho, né, Douglas? A Aliança é uma empresa um pouco mais jovem, né, fez 29 agora, esse mês. 29 anos, está numa primeira geração de desenvolvimento, e a Aliança está focada no Sul, né? Ela não está expandindo, ela vai focar no Sul, ela vai focar no Rio Grande do Sul, vai concentrar, ela é menor que a Auxiliadora, menor que a Guarida, e tem um projeto de se desenvolver no Sul. Mas eu vejo que o maior desafio para a gente, não só para a administradora, mas para vocês aqui, nós todos aqui hoje que somos síndicos, trabalhamos em administradoras de condomínios, é conseguir atingir o maior decisor desse mercado. Eu acho que a estruturação de qualquer empresa passa por isso. Quem é o maior decisor? É o condômino, né? É o morador. É ele quem decide, é ele que incomoda o síndico, é ele que questiona, é ele que tem dúvida, é ele que acha que que administrador é só um boleto. E muitas vezes a gente é só um boleto, né? A gente só faz um boleto, a gente não agrega valor. E eu vejo que esse é o desafio que a gente está aqui buscando, e o crescimento vem disso, vai vir disso, se a gente conseguir estruturar e se capacitar mais, né? A gente, quando procura um advogado, a gente espera que o advogado apresente soluções para a gente, trabalhistas, fiscais, cíveis, criminais. Quando a gente procura um médico, a gente apresenta que ele apresente soluções. Quando a gente procura um contador, a gente espera que ele apresente soluções. Quando a gente procura um engenheiro, um arquiteto, é tudo igual. Esses caras têm um nível de qualificação mais antigo. Existe uma OAB, existem faculdades falando disso há muito mais tempo. E eu vejo que a palavra capacitação é o foco da Aliança, é o foco de buscar profissionais, buscar 4 pilares básicos, né, que são pessoas, sempre, né, em primeiro lugar. Segundo lugar, capacitação. Terceiro lugar, processo. Quarto lugar, tecnologia. Nesta ordem, né, porque a tecnologia parece ser mais importante, mas ela depende das pessoas, depende dos processos
e depende da capacitação. Então, se a gente conseguir, né, nesse modelo de crescimento, de expansão da aliança, se a gente conseguir buscar uma qualificação maior do mercado, a gente vai conseguir agregar mais valor para os nossos clientes. E não é só a aliança, eu acho que são todos nós, os síndicos, todos. A gente precisa focar em quem manda no jogo. E quem manda no jogo é o condômino. É ele que decide, é ele que manda, é ele que questiona. E a gente, muitas vezes, não está qualificado o suficiente, né? E eu falo isso de mim para todos nós. A gente precisa buscar essa qualificação, porque a gente vai elevar o nível do mercado e vai fazer com que até... O Edgar me falou ali uma hora de... Que a gente sempre está falando, né, Edgar? E acho que o Define também, o Douglas também. Guerra de preço, guerra de baixando preço. Isso acontece porque a gente, em algum momento, deixa a qualificação e deixa de entregar um serviço mais preventivo, né? Então, a aliança está focada em estruturar isso, buscar isso. Não é fácil, a gente tem vários erros ainda e comete erros nesse sentido, mas é uma guerra cultural, porque tu fala para uma pessoa que já está há anos no mercado, que muitas vezes não tem uma qualificação adequada, que ela precisa se qualificar, é quase uma ofensa, né? É quase uma briga. Parece que estão brigando. Mas a gente não está brigando. E a gente não está ofendendo. Esses dias eu estava com um colega, ele falando assim, poxa, vamos ler algum livro sobre gestão, tudo. Ele disse, mas tu está me chamando de ignorante. Não, não é isso. É longe disso. A gente precisa ler, a gente precisa trocar, né? A gente precisa conversar, a gente precisa pensar no que está acontecendo. Se perguntar hoje, saiu um projeto de lei, né, de carregadores de carros elétricos. Se perguntar hoje para algum assessor, algum consultor, algum gerente de contas, se ele sabe o que saiu sobre isso, 90% não sabe. E é isso que a gente tem que tentar trazer. É isso que vai trazer crescimento. É isso que vai trazer desenvolvimento. Então, a aliança está focada nisso. Ah, mas vocês estão fazendo 100% disso? Não, longe disso. Está muito longe. A gente tem que correr atrás disso para conseguir. Então, eu acho nobre aí o desenvolvimento do Douglas e do Define, que estão indo para outros estados. É complexo, são culturas diferentes, mas a aliança está focada aqui, está focada na região metropolitana, está focada em Porto Alegre. Esse é o nosso reduto hoje, e vamos continuar nessa estratégia de buscar desenvolver e aprender e se qualificar mais para atender esse público desse mercado. Valeu, Roger. Define. Bom, primeiro eu queria eu esqueci dos protocolos iniciais, né? Eu estava tão eufórico aqui, mas agradecer o Lucas, ele mandou mensagem para mim ontem, eu acho, alguém aí do time mandou, falei, estarei pontualmente. Eu só não cheguei pontualmente porque como a gente está nesse negócio de expansão, estava em São Paulo, meu voo estava previsto para chegar às 6h45, chegou às 8h, mas cheguei, deu certo. Mas obrigado aí, Lucas. Parabéns pelo evento aqui, cara. Esse lugar aqui é lindo, né? Que lugar bacana para fazer um evento aí. E que dia bom para fazer, porque acho que sábado tá todo mundo assim um pouquinho mais relaxado para focar, né? Enfim, aqui na Auxiliadora a gente tem assim dentro do nosso plano de expansão, que é um plano bastante ousado e importante para nós. Tudo começa com a qualidade do nível de serviço. A gente não consegue expandir uma empresa ou expandir qualquer coisa se eu não tenho uma entrega final mediana. A entrega tem que ir para o nível, quase no nível de excelência, para te poder ter boas referências. Então, dentro do plano todo que a gente tem assim, focado muito em obsessão pela melhoria operacional e entrega do nosso nível de serviço, rentabilização da operação, crescimento, e esse pilar de pessoas, né, a gente não vai a lugar nenhum sem gente, sem as pessoas, né? E, por fim, a tecnologia, abraçando esse ecossistema todo para a gente poder escalar, né? Quando a gente olha hoje o nosso nível de serviço, o nosso Reclame Aqui já está com 8,9, então a gente olha muito o Reclame Aqui. Hoje ele está, nossa nota no Reclame Aqui, qualquer curioso pode entrar no Reclame Aqui e dar uma olhada, a gente está com 8,9 no Reclame Aqui, porque ele é uma forma, apesar de não ser a grande forma, mas ele é um dos meios
que faz a gente, de fato, mostrar com muita batalha, porque não é fácil essa questão que eu reclamo aqui, tem muita injustiça nesse meio do caminho, mas a gente tem uma nota 8,9 aqui no Rio Grande do Sul, no Reclame Aqui, que é bem importante. Tá? E quando a gente olha a empresa como um todo, ela não está em 8,9. Tá? A empresa como um todo, quando vocês entrarem no Reclame Aqui, vai estar lá uns 7 alto, aí, ou 8. Tá? Então, a chancela disso tudo vai para uma plataforma importante de mercado, mas também vai, quem é síndico da nossa base está acostumado a receber trimestralmente aí uma pesquisa chamada NPS, que é o Net Promoter Score, que me diz se o síndico indica ou não indica a auxiliadora. E a gente também vem aí na casa dos 8 alto, 9, 90, né, no nosso NPS. Então, isso tudo é o pano de fundo da nossa estratégia de crescimento. Não acreditamos em crescimento sem olhar isso e sem garantir que a gente tem condição de manter a nossa entrega local muito forte, muito forte. A obsessão da empresa é não patinar na área do Rio Grande do Sul em detrimento de fazer um crescimento numa outra praça. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está também numa forma bem obstinada a melhorar a jornada do gerente de conta, porque o gerente de conta é o cara que vai fazer o trabalho de vocês todos ficar mais fácil, e também vai fazer um pouco do que o Roger também falou, que é, lá na linha final, como é que a gente agrega valor, né, como administradora. Sabiamente, logo que eu entrei, os 2 sócios majoritários da empresa me levaram para os Estados Unidos para um congresso. Existe uma associação, uma entidade nos Estados Unidos que faz reuniões periódicas sobre o mercado condominial americano. E lá, assim, teve um episódio que foi bem marcante, né? Teve um síndico, né? Lá não é síndico, é um gerente. Esse manager, ele apresentou o case dele de boa administração condominial, voltado numa única pauta, que era o seguinte: ele era um síndico de Honolulu, no Havaí. Ele administrava, tinham 5 condomínios muito similares nessa região dele, e ele era exclusivo desse condomínio, e ele apresentou o sucesso dele de uma forma bem tangível, que era o seguinte: as casas do condomínio que ele administrava, que ele cuidava, que era lá de 2012, elas valiam $350 mil. E hoje elas valem 850 mil. E pelos motivos A, B, C, cuidar bem da jardinagem, estar presente, cuidar bem das relações, utilizando os moradores como meio de melhoria do clima desse condomínio, as pinturas em dia, todas as manutenções realizadas previamente, nunca pós o vencimento, que também foi uma pauta das construtoras aqui. Isso tudo fez com que esse condomínio se valorizasse. Mas daí alguém levantou a mão e falou: mas tem a valorização do mercado, é óbvio. Não, tem a valorização do mercado, mas quando tu olha os condomínios do meu lado, que também estavam mais ou menos nessa faixa, hoje eles estão valendo 500 mil. Os nossos são 850 mil. Eram casas. Tá? Então, de certa forma, o nosso grande objetivo, o pano de fundo da nossa empresa, que está completando os 94 anos nesse mês, completou os 94 anos nesse mês, ela é como é que eu agrego valor para o morador na linha final. Se esse morador é um investidor que tem diversos apartamentos para alugar, como é que ele aluga mais rápido, por estar sendo gerido pela auxiliadora predial, não porque a gente aluga, mas por estar sendo gerido pela auxiliadora predial. E se ele quer vender, como é que ele vende mais rápido ou com valor melhor, por estar com a auxiliadora predial, por ela ser um selo de qualidade, para o cliente olhar assim: essa aqui é administrada pela auxiliadora predial, então a gente entende que é um sinônimo que agrega valor na venda, ou na velocidade de venda, ou no aluguel, no preço do aluguel, na velocidade do aluguel. Por terceiro, me avisa se estiver me estendendo, eu não quero ocupar o espaço de ninguém. Por terceiro, a gente tem a nossa pegada de expansão. A gente tem a área de condomínios, venda e aluguel.
As 3 áreas são bem fortes. A gente tem aí mais de 15 mil portfólios de aluguel em locação. A gente está fazendo 2 bilhões de VGV no ano passado. A gente deve fazer mais ou menos uns 2,8 a 3 bilhões de VGV nesse ano de 2025. E a gente segue uma pegada que a gente estruturou, que é o seguinte: eu tenho franquias de vendas, as franquias de vendas elas escorregam para uma nova praça, elas fazem um sucesso nessa nova praça, e aí, junto com essa franquia de vendas, a gente espera tomar corpo a auxiliadora predial, como no caso de Florianópolis. Florianópolis é a praça que a Santa Catarina, em geral, é a praça que a gente mais vende e é a que mais cresce. Então, a gente aproveita essa carona e aí a gente instala uma força de vendas e uma equipe operacional própria da auxiliadora predial nessa praça. Então, a gente fez isso em Santa Catarina 2 anos atrás. A gente entende que, para fazer administração condominial, a gente tem que ter presença, principalmente em praças que a gente quer, de fato, investir. Então, a gente vai de corpo e alma mesmo, joga um dinheiro na frente, que não é fácil, né? E aí a gente, após vendas e aluguel entrar e ter sucesso, a gente vai lá e pluga condomínios, porque daí eu já tenho 2 mil corretores em Florianópolis. Esses 2 mil corretores me servem como indicação, me servem para falar bem da empresa e também me ajudam no operacional, de certa forma. E aí a gente aloca aí um time, aí, hoje lá o time de Florianópolis e Santa Catarina tem 7 pessoas já atuando, mais umas 4 fazendo gestão total. Então a gente já está bem sólido em Santa Catarina e a gente quer ter, cada praça que a gente entra, a gente quer ter solidez. A gente não quer ter 1, 2 clientes, a gente quer ter solidez. E agora a gente está entrando em Curitiba, também na mesma pegada. A gente entrou em Curitiba com vendas no meio do ano passado. A gente já está agora aí com 5 franquias em Curitiba de vendas. E aí a gente já está aí com uma estruturinha pequena lá para começar essa jornada. A gente entende que a gente vai ficar concorrente por mais bastante tempo, tem espaço para todo mundo, né? É muito condomínio, né? Acho que a briga de preço que o Roger falou, pelo amor de Deus, não ficar disputando preço aí para mudar uns 50 centavos no boleto do cliente não faz sentido nenhum. Acho que a gente tem que brigar, assim, brigar mesmo, assim, a gente se ajudar a melhorar. Eu acho que é isso. O Define, isso é um ponto importante, né? Porque acho que a grande maioria aqui, síndico profissional, e o Roger coloca essa questão das administradoras terem um reconhecimento de ser geradora de boleto. É uma relação ruim, porque a gente manda conta para pagar, né? E os síndicos acabam, na visão de condômino, é um mal necessário, né? Porque tem que ter um síndico, muita gente não quer ser síndico, não quer a apurrinhação de ser síndico, então entra o síndico profissional. Então, na verdade, a gente tem aqui 2 atividades que, na visão condômino, têm uma relação ou uma conotação que não é a melhor possível. E isso que vocês colocaram, assim, é importante, porque eu acho que, com base nós, né, aqui, empresas de 94, aí eu estou incluindo aqui a APSA, depois eu conto um pouquinho, né? Nós já fomos a mesma empresa, não somos mais, mas a APSA com 94, Guarida com 48. Prestes a fazer 48. Então, 48, Aliança com 29, e vocês aqui, eu conversando com a Thaís, com o Ota, com o Lucas, sim, vocês têm uma carteira, coisa que não acontece lá no Rio, síndicos aqui com carteira de 100 condomínios, 150 condomínios, isso não tem no Rio, ok? É maior carteira lá do Rio de Janeiro. Eu contei isso para o Lucas quando tive aqui a última vez. O maior síndico, quando tinha lá, a carteira era de 48 condomínios. E a pessoa, sem cabelo, né? Então, a gente conhece muito. Olha, sábado, frio, e vocês estão aqui para se capacitar, para conhecer um pouco mais, para entender como pode melhorar a prestação de serviço. Então, essa visão, nós temos que nos unir. É claro, cada um nas suas funções, no seu papel, mas nós temos que nos unir para mostrar que nós temos valor, que desde uma valorização a um controle de manutenção, assim, condomínio com legislação, cada hora tem uma obrigação nova. DET,
é DIRF, é RAS e DIRF não, né? A DIRF ainda existe, a RAS não, mas é social, é RI. A gente tem um monte de obrigações que os condomínios têm que cumprir. Vocês são responsáveis, né? E nós operamos essa relação. Vocês, a cada hora, têm uma questão nova de serviço. É carro elétrico, daqui a pouco a gente vai ter drone, né? Assim, lá no Rio a gente tem essas questões. O prédio da década de 50, 60, como a gente instala um carregador de carro elétrico? E aí o morador compra o carro elétrico. E aí depois é que ele vai pensar como vai fazer a instalação. Então, assim, vocês, se não tiverem conhecimento, nós, se também não tivermos preparação, estrutura para fazer essas questões acontecerem, pô, a gente está perdido. Então, acho que a gente pode ajudar muito, desde segurança, a qualidade de vida, a tecnologia, e, de fato, deixar de ser uma questão obrigatória, como síndico, e nós deixarmos de ser simplesmente um gerador de boleto e uma empresa que entrega uma pasta cheia de papel ou entrega um documento digital agora cheio de nota fiscal e comprovante de pagamento. A gente é muito mais do que isso e eu acho que essa união ela é extremamente importante. Então, a minha próxima pergunta acho que tem relação nisso, né? A gente tem síndicos profissionais, é claro que vocês têm essa relação. Então, como é que a Auxiliadora, Guarida e a Aliança têm tratado essas questões com os síndicos profissionais e como vocês podem ajudar o crescimento deles e, consequentemente, né, porque isso, né, acaba sendo uma via de mão dupla, a administradora gera negócio para os síndicos e os síndicos acabam também gerando negócio para as administradoras. Então, queria que vocês contassem um pouco dessa relação, o quanto isso é importante no dia a dia de vocês. Podemos seguir também aí as mesmas ordens. Posso começar. Então, falando um pouco, que acaba sendo uma continuação do que o Roger e o Difine falaram, mas pensando um pouco na experiência dos clientes, e sim, vocês síndicos são os nossos clientes também, mas temos um grupo de clientes em comum que são os nossos condôminos, e esses são desafios, e no meio disso, eu lembro que a gente tinha, no exemplo anterior, acho que tem um síndico morador orgânico aqui, correto? E com particularidades diferentes, com necessidades diferentes, de eventualmente síndicos gigantescos, que têm operações gigantescas. E, para isso, o que a gente vem apostando nesse tempo? Inclusive, eu e o Difine, a gente acabou se encontrando, junto com o pessoal da Auxiliadora da Guarida, no Enacom desse ano, e a gente falou um pouco sobre o Reclame Aqui e a forma como de fato, usar essas ferramentas de medição, como o próprio NPS, para entender como, de maneira genuína, a gente pode melhorar, capacitar o time e, consequentemente, entregar um melhor serviço. E esse é um desafio. Assim. O Roger trouxe bem. Eu tenho certeza, e talvez é onde eu coloco mais minha energia, que na Guarida temos muitos problemas a serem resolvidos por diversos fatores. E é aí que a gente tem colocado a nossa energia. E não tem problema um pouco de falar um pouco da estratégia que a gente vem tomando para esse tempo, e especialmente com a minha chegada na área, né, que na área de condomínios, e olhando para o Rio Grande do Sul, já estou pelo menos há 1 ano e pouco, tinha entrado para a expansão, mas não como diretor, e eu trago um pouco dessa bagagem de CS. Né? Tive a oportunidade de trabalhar um tempo na Uber, onde, por 4 anos, eu liderava a frente de CS aqui do Sul, e com isso a gente comecei a provocar o time que a gente tem oportunidades de cada vez mais atender de forma diferente particularidades e necessidades de cada um dos nossos grupos. Inclusive, usamos e temos estudado muito o mente de vocês, da APSA, porque eu acho que, nesse segmento síndico profissional, vocês fazem muito bem isso lá. Mas o que nós temos feito? Células de comunicação e, consequentemente, de operação, para que os nossos gestores de relacionamento, e a gente acredita que hoje eles, e por muito tempo, já são e vão ser uma parte do core business das administradoras. Né? Então, a gente tem todo o processo de pagadoria, emissão de boletos e tudo mais, mas essa consultoria, essa presença no dia a dia, tanto dos condôminos, talvez sendo a nossa ponte com o cliente final, quanto com os síndicos, muito da Guarida é daquela pessoa que está no atendimento no dia a dia desses condomínios, dos síndicos, do conselho, dos condôminos. E o que a gente tem feito nesse momento é usado estratégias diferentes para cada um dos públicos.
Então, como a gente consegue se relacionar com os síndicos profissionais que têm uma estrutura maior, que têm particularidades e necessidades diferentes? Como que a gente atende? Como que a gente consegue se relacionar com os síndicos que têm estruturas gigantescas, super robustas, super premium, que precisam de um atendimento, de um espaço diferenciado, eventualmente com gestão total mais capacitado ou com um espaço melhor, enfim, com treinamento diferente? Como a gente consegue ter soluções para o síndico orgânico que tem necessidades diferentes? Então, a gente vem apostando muito nisso no último ano. Acho que a grande maioria eu acabei conversando e conhecendo. Inclusive, nós lançamos no ano passado, e começou a valer mesmo esse ano, o Guarida Pro Fidelidade, que é um programa especificamente para síndicos profissionais. Agora a gente vem evoluindo em outras frentes voltadas para síndicos orgânicos e moradores, para conselheiros, para que, de fato, cada vez mais a gente consiga entender o que cada um desses nossos grupos, seja de interface ou até mesmo dos nossos clientes, precisam no dia a dia, e que a gente, como empresa, consiga ter esse compromisso para, de fato, entregar um dia a dia melhor. E daí a gente acaba acompanhando algumas métricas e até usando como bench. A gente fala muito no próprio... Nós tivemos um painel lá com o Reclame Aqui, junto com a Auxiliadora Predial, e onde nós, no ano passado, a Júlia foi premiada como a CEO referência do Reclame Aqui no Brasil. E ainda assim, seguem muitos desafios. Ainda assim, e de verdade, a nossa CEO ela se envolve em todas as reclamações. Todas as reclamações que chegam no nível 3 ou no Reclame Aqui, eu recebo um WhatsApp para eu ter uma atenção dedicada. E ainda assim surgem injustiças. Então, para além do atendimento, para além de fato, conseguir entregar uma experiência melhor para que esses problemas não aconteçam, eu até trago uma provocação que está muito linkada com o que nós falamos, com o que foi falado antes no painel. O como tu comunica e como tu te posiciona e o como tu educa também o mercado do que é responsabilidade de cada um, do que de fato, cada um dos interlocutores da jornada condominial é responsável, é importante no nosso dia a dia. Então, a gente tem acompanhado mais do que nunca, e é muito recente para a Guarida, e falo sem vergonha algum, o acompanhamento mais acurado do NPS em cada uma das jornadas. Isso é novo para nós, isso é coisa de 3, 4 anos. Então, a gente vem focando muito em melhorar esses números, a nossa taxa de retiradas. Então, embora ainda seja uma dor, né, é duro para nós, o nosso negócio, receber lá um condomínio que está saindo da nossa administração. Mas nós, como empresa, cada vez mais temos tentado trabalhar para entender, de fato, o que causou aquele problema, para que ali na frente isso não venha a acontecer. No fim das contas, sim, para além do relacionamento condominial, são negócios. O Roger falou, né, no exemplo do carro elétrico aqui da Melnick, que sim, a gente quer atender o cliente da melhor forma, mas ainda assim somos uma empresa, a gente precisa entender como ter escala, como não acabar confundindo as coisas. Então, a gente está num movimento muito focado em atender o cliente sem perder escala e, para além disso, ter muita retidão nos nossos combinados e cada vez mais um atendimento e programas personalizados. Síndico profissional, né? Esse é um grande desafio para a Aliança. Eu acredito muito em ciclos, né? As empresas, elas vêm de ciclos, os ciclos são feitos pelas pessoas, e a gente tem focado bastante as nossas conversas internas com relação a síndicos profissionais. Por quê? Porque é um parceiro, a gente precisa se aproximar mais. Eu entendo que num passado recente a Aliança se distanciou muito dos síndicos. Não se distanciou porque queria se distanciar, ficou distante, não entendeu e não se aproximou tanto do síndico. Então, a gente vem construindo, é uma política da empresa, construir essa aproximação, construir esse relacionamento, porque parte de uma premissa maior, que é a gente construir um mercado mais saudável, onde não somos concorrentes ou entre imobiliárias e também não podemos ter divergências com síndicos e nem com condôminos. A gente precisa construir um mercado mais saudável, porque é um mercado com muita oportunidade. Quando a gente fala eu já vi várias palavras com relação ao mercado, né? A gente enxuga gelo, a gente... Mais longe? A gente enxuga gelo, a gente tem dificuldade na relação com os clientes, a gente
passa atendendo problemas o dia todo. Não é isso. Quanto maior o número de problemas no mercado, maiores são as oportunidades. E a gente tem muita oportunidade no mercado. A gente tem condições de construir e agregar muito valor ao cliente. Por isso que eu acredito em ciclos. A gente tem uma empresa estruturada, saudável, mas ela tem um ciclo. Depende do ciclo que ela está, depende do momento que ela está, depende do que ela está construindo nesse momento. E a gente está buscando isso na Aliança. A gente vem de uma mudança muito grande de processos, de estrutura, e isso capitaneado pelo nosso presidente, aonde ele tem diariamente está presente, está ali no momento, está na operação, está no balcão atendendo e tem nos posicionado com relação a isso, que a gente consiga criar uma aliança nova, uma aliança onde ela tenha literalmente a aliança entre os síndicos, os moradores e os condôminos, né? E para isso a gente tem 4 pilares também que a gente acredita que são fundamentais. Se nós, como administradoras, conseguir entregar para vocês uma transparência financeira, que a gente consiga ter essa transparência estruturada, que a gente consiga agregar um valor na infraestrutura do condomínio, né? Que o condomínio se valorize com as obrigações legais em dia, com a estrutura em dia, e que a gente não seja passivo nisso, que a gente seja ativo, que a gente proponha melhoria para o condomínio através da infraestrutura e das obrigações legais. Que a gente consiga agregar conveniência, né? Conveniência de todo tipo, de mercado, de fornecedores prestando serviços, que a gente consiga agregar serviços e conveniência. E que, por último, mas não menos importante, a gente consiga agregar conveniência. Não, convivência, desculpa. Conveniência eu já falei. Convivência. Que a gente tenha convivência, que a gente possa fazer com que o condomínio possua, ou que a gente possa agregar, junto ao síndico e junto também aos moradores, uma convivência mais saudável. Então, se a gente conseguir esses 4 fatores, com certeza a gente vai ao encontro do que o Difini falou. A gente vai estar agregando valor ao imóvel, a gente vai estar agregando valor ao morador, e a gente vai estar consolidando um trabalho em parceria, tanto a administradora, quanto o síndico, quanto o conselho, né, todos do condomínio. Então, esse é o bonito do mercado, né? Eu não acredito nunca nessa história de enxugar gelo, de problema. Eu acredito que um mercado que tem tamanha necessidade de desenvolvimento seja um mercado cada vez melhor, né? Porque eu já trabalhei em mercados altamente estruturados, que é difícil a gente conseguir fazer qualquer coisa. E aqui nesse nosso modelo de mercado, a gente tem a chance e a oportunidade de agregar muito serviço e se destacar muito, né? Então, cabe a gente trabalhar, cabe a gente se esforçar e cabe a gente conversar mais, se relacionar mais, porque muitas vezes a gente se confunde aí numa comunicação meio tortuosa e não consegue alinhar bem as expectativas da gente, administradora, de vocês, síndicos, e também do condômino, né, que é o nosso cliente final. Então é isso, eu acho que esse é o caminho para a gente agregar valor para o mercado e agregar valor para os clientes. Beleza, Roger. Essa questão, rapidinho, essa questão do Reclame Aqui é bem particular. Assim, balizar qualidade por um site que fala de reclamação, eu acho muito injusto, né? De fato, muito injusto. E o pior, que para a gente ter uma boa nota no Reclame Aqui, nós precisamos de reclamação. Olha que coisa estranha, para não dizer louca, bizarra. Eu falo com o meu time, né? Falo, pô, a gente precisa de reclamação. Para poder melhorar a nota, tem que ter reclamação. Eu falava, pô, eu não quero ter reclamação. Eu não queria estar no Reclame Aqui, né? Porque esse era o objetivo, as empresas que não estivessem no Reclame Aqui. Agora, o quanto a gente, né, é balizado, né? E a minha equipe lá comercial fala muito disso. Fala, perdi uma concorrência porque a nota do Reclame Aqui estava ruim e da concorrente estava melhor do que a nossa. Então, é só um comentário, eu não podia deixar de expressar esse meu descontentamento com esse critério de avaliar a qualidade num site de reclamação, né? Tem só, aproveitando esse gancho, uma observação. Existe isso mesmo, né, Edgar? E é uma luta constante. E existe também a avaliação do Google, né? É uma avaliação boa também, que daí não é tanto na reclamação, mas é no que os clientes postaram de avaliação.
Então, existem várias formas de avaliação, o Difine falou do NPS, né, que é bem importante também. Mas o importante é, além das avaliações, a gente estar conectado ao que realmente o cliente está... Porque todo modelo existe também uma fuga, né? Assim, tanto no Reclame Aqui quanto no Google. Né? Hoje a Aliança está no Google com 4.7 ou 4.8. Então, mas isso não quer dizer que também não tem algumas pessoas que fizeram para querer agradar a Aliança, pode ser que tenha outros que fizeram para prejudicar. Então, ou outros que fizeram por livre e espontânea vontade mesmo, uma avaliação. Então, é isso. Além das avaliações, eu acredito que a gente tem que buscar uma performance de estar próximo do cliente e estar entendendo, porque a cada dia muda, né? Tudo muda rápido, o carro elétrico muda rápido, então a percepção hoje em dia com os canais de comunicação, WhatsApp, Face, Insta, tem aumentado muito rápido e a gente tem que estar conectado a esse movimento, né? Claro, olhando muito as avaliações, mas conectado à percepção do dia a dia. E para encerrar, assim, eu acredito muito também na percepção do olho no olho. É uma busca que a gente está querendo. Assim, a gente acredita no digital, mas o olho no olho é que ganha jogo. É sentar na frente, é conversar, é olhar, é perguntar, é sentir o cliente. E isso eu tenho notado que dentro da Aliança mesmo está cada vez mais difícil, porque as pessoas estão gostando só do digital. Mas não é o digital que vai ganhar o jogo. Não é. Eu acredito muito nisso. Vai vir uma nova onda, já tem uma nova geração aí que o digital é necessário, mas ele não ganha. Quem ganha é o contato, quem ganha são as pessoas. Beleza. Define. Estou cheio de perguntas aqui, o meu ponto eletrônico já falou, tá... Mas nós vamos até o meio-dia, pelo que o Lucas falou. E a gente fala de frio, né? Todo mundo aqui é quase que todo mundo é gaúcho aqui. Mas o Edgar está de manga curta. Né? Então, assim, acho meio... Porque a gente não tem casaco pro frio, é melhor ficar no frio, né? Senão a gente fica igual a gente dá um... Não teve escolha. A gente destrói a moda. Bom, só pegando esse gancho aí do Reclame Aqui, é óbvio que a gente não queria ter o Reclame Aqui como uma métrica, poderia ser o elogio aqui, né? Mas a tomada de decisão de muitos síndicos e a tomada de decisão de muito conselho, a tomada de decisão de muitos clientes, muitas assembleias são questionadas as notas. Então a gente precisa dar um foco ali, precisa dar uma atenção para... É uma ferramenta de tomada de decisão do cliente, do síndico, do conselho. Então a gente dá... E fazer uma breve correção, a nota de condomínio está 8,9, a nota geral da empresa está 7,7, por causa do problema que o Roger ou que o Douglas falou assim, a gente tem área de vendas que conflita com a nossa nota. E a área de vendas, ela simplesmente eu vendo, não é muito difícil ter uma reclamação em vendas. Então, eu não tenho reclamação em vendas, e aí quando eu tenho uma reclamação em vendas, derruba tudo. Então, eu estou com vendas, a área de vendas está com 7,7 de nota, hein? Então derrubou, está 7,4, então derrubou a nossa nota para 7,7. Então está 7,7 lá, tá? Mas condomínios é 8,9, eu mostro para vocês, quem tiver qualquer curiosidade. Mas, enfim, sobre síndicos, né? Que eu acho que é, assim, como é que a gente não vai dar uma atenção muito especial para um segmento que lá em 2016 tinha 4% de penetração na nossa base, os síndicos profissionais, e hoje tem 29% de penetração na nossa base, né? Então, assim, é muito relevante e muito importante, porque vem novas críticas, né? Um novo jeito de gerir condomínios, um novo jeito de questionar administrador, um novo jeito de trazer soluções, um novo jeito de dar novas alternativas para os condomínios. Então, a gente tem como pano de fundo para o síndico profissional, dentro do nosso pilar, o síndico está dentro desse pilar, assim como nossos colaboradores. A gente tem assim, como é que a auxiliadora predial limpa a pista de tudo que é problema que existe na vida do síndico e deixa o síndico cada vez mais focado para atender os condomínios. Então, assim, eu não quero dar problema nenhum para o síndico. Esse é o meu primeiro ponto de partida, né? E quando a gente conversa e algumas pesquisas que a gente faz, a gente entende que o síndico profissional ele quer velocidade de resposta, o síndico profissional ele quer que a gente não erre,
né? E o síndico profissional quer que a gente seja um braço direito para todo e qualquer apoio que ele necessite. Então, a gente tem isso como um diagnóstico inicial para fazer esse trabalho. E, a partir daí, a gente começou a fazer ciclos de conversa com alguns síndicos. A gente tem o nosso Conecta, que a gente recebe a cada 3 meses os síndicos lá dentro de casa para conversar, fazer um bate-papo, apresentar um produto, mas também pegar um termômetro de alguma coisa. Agora, na semana passada, com o apoio da Maureen, a gente fez mais um que a gente apresentou a inteligência artificial da empresa, né? E esse está sendo assim um dos carros-chefe para a gente melhorar a nossa percepção e o nosso agregar de fato um valor importante para todo e qualquer síndico profissional e também para o síndico morador, né? A gente lançou uma inteligência artificial que é um gerente de conta na palma da mão, no bolso do síndico do condomínio, 24/7, com um nível de assertividade gigantesco de resposta. Então, quando a gente usa uma ferramenta dessas, a auxiliadora predial se agregou junto ao WhatsApp. Quem é que odeia o WhatsApp? A gente tem uma missão de fazer vocês gostarem um pouco mais do WhatsApp. A gente tem uma missão de fazer vocês gostarem bastante do WhatsApp. Porque o WhatsApp ele é o aplicativo mais usado e mais baixado no mundo. Então, é difícil a gente querer brigar com ele. Quando a gente fez o rollout do produto, dessa inteligência artificial, a gente pensou, vamos botar dentro do nosso portal, e aí dentro do nosso portal, tu clica no portal e aí tu abre o diálogo com a inteligência artificial da auxiliadora. Não. Cara, eu não vou brigar com o banco, né? Porque o nosso telefone é o banco, é o WhatsApp, é as redes sociais, e é isso. E aí o aplicativo da auxiliadora predial fica perdido no meio disso tudo. Então, assim, vamos criar conveniência de verdade, vamos gastar um pouquinho mais de dinheiro e vamos botar isso para dentro do WhatsApp e vamos criar um número, e a partir desse número, todos os síndicos profissionais vão ter esse número e vão fazer todas as perguntas que eles fariam para o gerente de conta e todas as ações que eles gostariam de usar junto com o gerente de conta num WhatsApp, como se fosse um gerente, como se estivesse falando com o gerente de conta, só que com um SLA de resposta de 15 a 40 segundos. Né? Hoje, na nossa inteligência artificial, eu pedir uma ata, caso vocês não localizem as atas de assembleia de algum condomínio de vocês, a gente recebe ela em 15 segundos. Eu mostrei até para o Edgar aqui. Em 15 segundos está aqui a ata, em 15 segundos eu faço uma notificação de um morador que estava passeando com o pet no elevador social e ele deveria ser advertido ou multado, e eu ainda digo se ele deveria ser advertido ou multado, né? Se é a primeira vez, eu tenho a IA sugere em primeira instância que mande a advertência, né? Então ela segue todos os ritos da legislação, do regimento interno, ela percebe tudo o que está acontecendo junto da ata, e ela também tem condições de dar uma avaliação, e aí eu saio um pouco da esfera relacional. Eu já falei com alguns de vocês aqui sobre... Putz, eu queria muito chamar vocês e a gente entender que nota está o trabalho de vocês e que nota está o nosso trabalho na luz do condomínio. Eu não quero julgar isso. Mas eu queria entender se numa nota de 1 a 10, cada um que está aqui é 5, 10 é 8... E a mesma coisa eu queria que vocês me trouxessem, de uma forma embasada isso. E hoje essa IA ela traz isso. Então, se eu questiono para ela, eu gostaria de uma nota de 1 a 10, sendo 1 ruim e 10 excelente, qual é a nota do síndico? Ela me traz essa nota. E aí depois, logicamente, eu não levo isso como uma verdade absoluta, mas, logicamente, quem a gente perceber que está com nota baixa, a gente vai chamar para conversar, para dar essa visibilidade, porque eu acho que é um mega valor agregado para os síndicos, dar essa visibilidade para vocês, de uma opinião muito neutra, porque é um robô que está dando a opinião, não é uma auxiliadora, em cima de evidências. E, a partir desse momento, eu começo a criar um lastro muito importante com vocês.
E a mesma pergunta do síndico eu faço para a administradora. Então, eu sei, dentro da minha base, dos 4.000 e poucos condomínios que a gente tem na base, eu sei exatamente quais são os condomínios que estão me gerando risco, porque eu faço a mesma pergunta sobre a minha base, e ela me traz, e aí eu começo a correr atrás das melhorias internas. Então, isso é um dos pontos de partida que a gente está dando bastante relevância. Essa é a versão 1. A versão 2 da nossa inteligência artificial, ela vem com seguros, as obrigações legais, para não deixar vocês descobertos de qualquer informação. E a terceira fase, por fim, ela vem com um sistema de pagamento ultra rápido, que a gente já está fazendo internamente. Então, tem muita solução interna que a gente faz e que vocês não têm visibilidade, mas hoje a gente já paga 40% dos pagamentos, elas já estão envolvidas com inteligência artificial, com leitura e OCR. Então, a gente está trazendo isso para a ponta. Então, isso ainda não está pronto, está em fase de teste, mas o síndico tira foto nesse mesmo WhatsApp. Esse WhatsApp cai para o meu sistema de pagamento, a gente faz o pagamento de uma forma muito veloz, transparente e rápida, e eu devolvo o comprovante para vocês assim que ele for dado baixa. Então, a gente está obstinado nesse nível de entrega para os síndicos profissionais, entendendo que se a gente fizer essas ações, mais as ações humanas, né? Como é que eu faço agora, então, o gerente de conta, vai acabar meu emprego, eu não vou mais precisar. Não, a gente quer agora que o gerente de conta seja um mega consultor do síndico para ajudar proativamente em pontos como inadimplência, que são pontos que a IA ainda não atua, com as manutenções prediais, que são dilemas aí das construtoras, né? E está cada vez mais alinhada, seja muito mais um café com o gerente de conta e muito menos uma pressão para ele fazer um pagamento. Isso muda o jogo. A gente tem certeza que isso muda o jogo. Então, essa é a nossa batida com o síndico profissional. Posso só pegar um gancho muito rápido? Claro. E eu pude acompanhar, defini muito legal mesmo, cara. Fiquei impressionado, acho que um baita avanço. Mas tu trouxe um dado no início da tua fala, que esse crescimento da representatividade dos síndicos profissionais na carteira, e o nosso comportamento é muito parecido com o de vocês, assim, de 2016 para cá. E é impressionante como, eventualmente, ações como essas, e poderia citar algumas, tenho certeza que o Roger também, se dão muito, porque o papel de vocês no mercado também talvez não diretamente, mas acaba sendo subir a barra para nós. E isso vai em caminho, talvez, junto da escala, junto do de fato, conseguir cada vez mais entregar valor e representar esse legado, né? A gente tem visto no nosso mercado essa acentuação da consolidação, cada vez mais, alguns síndicos, algumas administradoras com mais condomínios, e muito se dá pela exigência que também vem desse grupo de síndicos profissionais, né? Muito. Ainda na semana passada nós tivemos um encontro, 2 encontros nessas últimas 2 semanas, onde nesses workshops do Guarda da Fidelidade que eu citei um pouco antes, onde eu pude conversar com alguns de vocês, inclusive, com alguns outros síndicos, e é notável como a exigência cada vez vem subindo. Então, as coisas que nós, como administradoras, fazíamos há 5 anos atrás, hoje não servem. E o exemplo disso, e olho muito para os movimentos, óbvio, de nós, como colegas, concorrentes, mas nós mesmos já mudamos lá o nome do nosso gestor de conta para gestor de relacionamento. Talvez, na prática, ele ainda seja muito um gestor de contas, talvez ainda o core dele seja a pressão por um pagamento, mas nós temos a intenção genuína de fazer com que essas pessoas sejam pessoas do olho no olho, pessoas do relacionamento com vocês. E, para isso, a tecnologia é muito importante para que o tempo dessas pessoas seja dado, de fato, para o relacionamento, para estar próximo de vocês, para estar tomando um café. Então, é muito legal ver movimentos como esse no mercado, porque sobem a barra. Fazem com que a gente, não só administradoras, tenhamos que nos movimentar para, de fato, entregar cada vez mais soluções e um serviço bom para os nossos clientes em comum. Douglas, eu vou abrir agora para perguntas. A gente acaba que está com o tempo corrido. Acho que a gente tinha aqui, pelo menos, assunto para ficar mais 1 hora conversando. Mas aí acho que é importante aí também ouvir eles de curiosidade, de pergunta, com as principais empresas do mercado. Pode ser, claro.
A minha pergunta para vocês três. Hoje, o síndico é quase o CS da imobiliária. Pelo menos nos meus condomínios, eu procuro sempre resolver, quando chega o problema, mas o problema é da imobiliária. Então, geralmente, eu vou atrás do boleto, eu vou atrás porque o lançamento é errado. Então, assim, eu acho muito necessário e válido essa aproximação dos síndicos com os gestores de conta. Esse olho no olho, esse poder. Tem gestores que eu posso ligar e dizer, olha, está acontecendo isso. Me passa rápido a informação para eu poder passar. E o que o Lucas faz hoje na Morada Blindada, que é aquele evento, a confraria, uma vez por mês, isso tem tido muita proximidade, porque a gente conhece os gestores apenas pelo telefone ou apenas pelo problema. Então, acho que esses encontros precisam acontecer mais. Essa proximidade é muito salutar do síndico com a administradora. Então, eu queria ver com vocês o que vocês têm de projeto ou de ações que visam essa melhoria desse relacionamento. Boa, excelente pergunta. Desculpa, qual é o seu nome? Daiane. Daiane, Sou síndica profissional. Eu concordo plenamente contigo. O síndico, no meu ponto de vista, hoje, ele é o CS da administradora. E isso tem que mudar. Não que ele não possa fazer e não que ele não agregue valor fazendo, mas isso precisa mudar. E a gente tem reuniões diárias lá na Aliança, e a gente falou isso essa semana, assim. A gente mediu e também com IA, a gente tem uma avaliação do padrão de atendimento através das conversas de WhatsApp, que eu concordo com o Define, é a ferramenta, não adianta, é o WhatsApp. E a gente consegue medir as conversas dos nossos consultores, né, os nossos gerentes de atendimento, e essa IA nos dá uma nota dessas conversas e sugere melhorias de relacionamento com os síndicos. E essas melhorias vêm bem ao encontro ao distanciamento que a gente tem da linha de frente. E essa é a grande mudança. Por muito tempo, ali na Aliança, e eu acredito que seja quase do mercado, os consultores, os assessores, eles se dedicaram a pagamento, a boleto, a ata, e a tecnologia vem para ajudar isso e vem para a gente tentar quebrar um paradigma na cabeça deles, e é isso que a gente fala todo dia. Cara, vamos para o cliente, vamos se aproximar do cliente. E a gente fez uma pesquisa interna na Aliança e não tem nenhum consultor hoje que conhece 100% da sua carteira. Não tem. E isso é ruim, é péssimo, mas é isso que a gente quer. A gente quer que eles conheçam pessoalmente, não pelo WhatsApp. E que eles conheçam o condomínio. E é isso que a gente está propondo. E aí começa a capacitação e o treinamento, porque tem gente consultor nosso, que diz, não, eu não vou fazer isso. Não, mas a gente precisa convencê-los de que isso é que ganha jogo. É se aproximar do síndico e deixar, que é o Pedro que vai falar com vocês aqui hoje, que é um gênio em desenvolvimento. O Pedro, em um ano, ele botou 8 sistemas para fora dentro da empresa. Madrugadas a fio, adora aquelas tela preta com letra verde, que eu não consigo entender nada, mas ele adora a tela preta com letra verde, e botando sistema. Colocou um sistema financeiro, porque a gente mapeou os consultores e eles disseram, meu problema é pagamento, boleto, gás e água e ata. Esse é o meu problema. Então tá, nós vamos tirar tudo isso de vocês. Mas vocês vão ter que falar com o cliente, porque vocês não falam com o cliente. E esse é o objetivo da Aliança. A gente tirou como? Através de sistemas. Implantamos um sistema, o Pedro que implantou, um sistema financeiro onde foi para dentro do WhatsApp. Quer pagar a conta? Manda uma foto, manda um PDF, manda alguma coisa pelo WhatsApp, cai direto no financeiro, sai do consultor, o consultor nem sabe o que está acontecendo, o financeiro paga, 72 horas de pagamento, caiu para 4 horas. Conciliação bancária voou. Ou seja, 100% implantado, já começou, já está rodando, tem síndico já usando valendo. Os síndicos que não usam, não é culpa do síndico, é culpa do consultor. E literalmente é culpa mesmo, porque ele não mostrou a importância e disse para o síndico, cara, usa essa ferramenta e vamos deixar de fazer pagamento, boleto, ata e gás e água, cara. Gás e água. E vamos se falar, vamos conversar, vamos agregar valor para o condomínio. Mas daí tu vai dizer, mas Roger, não está funcionando na Aliança. Não está. Mas já está pronto para funcionar, já está implantado. Tem consultor que já implantou.
Já implantou. É lindo de ver uma consultora lá, que é a consultora do Christoph, né? A Bibiana. Cara, tudo implantado, ela está botando direto no sistema financeiro de pagamento pelo WhatsApp, direto no sistema de manutenção. Antes tu olhava para a manutenção, tu não sabia se o extintor tinha vencido ou não. Agora, o extintor está em dia. Né? Então, tu está certíssima. Esse é o objetivo. É isso que a gente está tentando fazer. Tirar os maiores dores do consultor, mas também mostrar para ele, consultor, desapega. Tu acha que é dor fazer boleto, mas tu adora ficar em roda do boleto. Tu ama boleto. Mas daí, quando tu tira dele, ele fica sem chão, né? Ele diz assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Estou perdido. Então, agora o que tu faz? Tu vai visitar o cliente, tu olha para o cliente. Essa semana um consultor me falou, por que a gente perdeu esse condomínio? Porque eu fui obrigado por ti a fazer visita. Daí eu falei assim, um termo bem gaúcho, né? Me caiu os butiãs do bolso. Eu disse, meu Deus do céu, como é que ele me falou isso? Aonde eu errei para ele entender que ele perdeu o condomínio porque eu pedi para ele fazer visita? Aonde eu errei? Eu estava falando hoje de manhã para o Pedro, eu errei em algum lugar. Vamos de novo para cima dele, vamos conversar com ele, vamos dizer para ele que não, visita não perde cliente. Né? E daí vamos tirar um pouco essa responsabilidade do síndico, porque o síndico virou o farol do consultor, né? Da imobiliária. Tá ruim aqui, corre ali, faz o boleto ali. E tu está certíssimo. É esse o desafio nosso. E não é tão fácil, mas a gente está correndo. Douglas. Acho que a minha primeira pergunta, quem aqui já trabalhou em alguma administradora? Então, acho que um percentual considerável, né? E hoje, majoritariamente, síndicos profissionais. Então, acho que esse movimento que o Roger está falando, que o Define acabou de falar, de talvez tirar um pouco desse operacional do dia a dia, para que, de fato, o gestor consiga se relacionar, com certeza é um desafio em comum. Por exemplo, a gente estava falando de algumas novidades e entregas das nossas administradoras para os síndicos. Hoje nós também temos um sistema de pagamento integrado, que tu nem precisa bater foto. Vai lá uma notificação, a gente busca na Secretaria da Fazenda, só aprova o pagamento ou não. Mas ainda assim, a usabilidade é mais baixa do que nós gostaríamos. Então, cada vez mais nós trabalhando para que as automações aconteçam e, com isso, sobre tempo para relacionar, é o nosso desafio do momento. Assim. Então, talvez, sendo honesto contigo, e novo no mercado imobiliário, no mercado condominial, e tentei até sentar nessa cadeira para ir para pensar nos nossos próximos passos sem nenhum viés. Essa é uma das coisas que a gente sentiu muita falta. Por isso a gente tem batido muito em eventos, em estar próximo dos síndicos profissionais. Eu mesmo, fazendo compromisso. O Lucas sabe, no última confraternização lá da Morada Blindada, eu estava lá, não para ver ele, com todo respeito ao Lucas, mas para poder me relacionar dos síndicos. Quando a dança das cadeiras chegou perto, eu tive que me retirar porque eu percebi que ia sobrar para mim, né? Mas, brincadeiras à parte, sim, esse é um desafio nosso como área. A gente tem tentado mudar essa cultura. Então, até fiz essa pergunta no início de quem trabalhou em administradora. Hoje é a realidade do nosso time. As pessoas que trabalham na nossa equipe, que têm muito valor, que sabem muito de condomínios, que sabem muito da nossa história, dos nossos valores, das nossas raízes, elas estão lá. E elas ainda estão muito acostumadas a ser apaixonadas pelo boleto. Fazem há 10 anos isso deu muito certo e dá muito certo. E agora tem que mudar. É uma quebra de status quo, que não é fácil para nenhum de nós. Então, esse é o nosso principal objetivo. É entender como, com tecnologia, a gente faz com que as pessoas tenham tempo para se relacionar com pessoas. Bom, acho que estamos com um tempinho Isso que eu ia falar. escasso, né? O pessoal foi estratégico para consumir o seu tempo. Pô, me deixaram brincadeira. Mas daí eu atropelo, Lucas. Daí a gente vai até às 6, 8. Bom, pessoal, quando a gente olha essa questão dos eventos, que eu acho que é ou dos encontros ou da proximidade, eu estou com uma missão muito forte no Semeadora Predial, que é uma quebra de paradigma da empresa, que é deixar a empresa mais exposta e mais... as pessoas vendo mais o que a gente faz. A empresa é muito low profile, assim, ela é realmente reservada nas coisas que faz e joga pouco para o mercado. Então, eu estou com um desafio bem importante sobre isso na empresa. Tá? A gente fez esse ano 7 eventos para síndicos, para poder se relacionar de forma mais próxima. A gente também tem um desafio de adesão, né? Sem querer devolver
A gente também tem um desafio de adesão. Então, assim, eu vou fazer um diagnóstico sobre o que a gente está... O mailing que a gente está usando, como que a gente está fazendo, de que jeito. Mas dentro do nosso cronograma de eventos, que não é pequeno, a gente sempre tem sala cheia, a gente tem um desafio de adesão, mas a gente fica fazendo aquela corrida dos últimos dias para garantir presença. Mas eu acho que a gente está, em alguma forma, na comunicação aí pecando para não atingir mais pessoas. Tá? Lógico, a gente também tem essa questão dentro da rotina do gerente de conta, tu tens que visitar ou tu tens que chamar para tomar um café a tua carteira a cada 3 meses. A carteira precisa rodar. Né? E, logicamente, esses desafios operacionais que a gente tem de ficar correndo atrás do rabo pagando conta acabam impactando a vida de todos eles. Só prometo que vai ser bem rápido, tá? Mas, assim, ainda entrando nessa questão de produtividade e de apoio com todos vocês, tem um tema de LGPD que eu acho que vale um alerta, porque a gente foi bastante alertado no desenvolvimento da nossa ferramenta. Tá? Os GPTs, Geminis, Notebook, LM, todas essas inteligências artificiais, elas mudam o jogo da nossa vida. Mas elas também podem prejudicar no que tange LGPD. Então, assim, todo e qualquer documento, mas eu tenho o GPT Pro, eu tenho o GPT assinado. Tudo que a gente joga no GPT fica para a galera. Ou seja, impacta a LGPD. Tá? A gente gastou um dinheiro que não é pouco para que seja uma IA da auxiliadora sobre as camadas de segurança da auxiliadora e que não vá para a inteligência artificial. Então, eu queria fazer esse último disclaimer, porque muito se fala em IA, mas pouco se fala dessa questão importante, né, do conteúdo que está indo. E eu vejo que muitos de vocês estão frequentemente levantando a bandeira da LGPD, e a gente está muito dentro dessa, porque uma empresa de 94 anos ela não anda 94 anos sem cuidar do básico, que é da segurança da informação, dos dados, e enfim, fica esse último ponto aí, mas eu já absorvi o teu... Vou pegar o mailing do Lucas, que é o melhor mailing do mercado, e fazer um negócio melhor. Eu queria, inclusive, pedir desculpa, a gente está com o tempo estourado, acho que, né, os Define, Douglas e Roger vão ficar aqui no evento, acho que também depois vocês vão ter oportunidade para, caso tenha alguma dúvida, conversar aí no famoso olho no olho, no one-on-one, que eu acho que é importante. Beleza, gente? Queria uma salva de palmas aí para vocês.